da Bíblia de forma massificada, mas a acessibilidade da palavra escrita, ela é muito maior. Você pode, né, enfim, hoje, agora com a internet, ainda mais, temos todos possibilidade, então, de estudar a palavra de Deus, tá bom? Mas, quando a gente fala de palavra de Deus, tá bom, então, entendemos que o meio pelo qual Deus comunica por vários meios, né, a sua comunicação verbal chega a nós através de vários meios, mas que o mais, não vou dizer que é o melhor, mas, não, o melhor e mais eficiente, né, mais confiável e acessível é a sua palavra, é a Bíblia. Né? Mas como que a gente define, então, o que é o conjunto de livros que é a Bíblia, né? Então, o que faz e o que não faz parte da Bíblia? Então, a gente sabe, né, como está descrito lá no nosso credo, que a gente tem, nós cremos nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Então, a gente tem o cânon das Escrituras do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento, né? E é muito importante a gente definir bem, a gente ter essa certeza, porque às vezes a gente fala assim, não, é isso, mas é muito importante que isso seja bem definido. Por quê? Lá em Deuteronômio 32, versículos 46 e 47, ele está escrito, né? Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Então, vamos pensar, elas são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A palavra de Deus é a nossa própria vida. Então, você ter menos significa que você tem menos da sua vida. E você ter mais significa que você está com coisas que não fazem parte. A palavra tem que estar... As 4 linhas do campo têm que estar muito bem definidas, né? Em Deuteronômio 4:2, ele diz, né, nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Né? Então, a gente vê que, e se você for pensar, né, aí se você parar para pensar, poxa, mas Moisés falou isso lá em Deuteronômio 4:2, ele falou assim, nada acrescentem essas palavras. Naquela época, não tinha um monte de livros que ainda não tinha, né? Mas ele falou já aquilo. Então, por que foram adicionados os livros depois? Né? Porque quando foi feito, então, a Bíblia fala, né, em Deuteronômio 31, 24 a 26, fala assim, né? Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança do Senhor. Coloquem este livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Então, tinha um livro, mas a gente conhece a história, né? Moisés e o povo ficaram 40 anos no deserto, por conta do pecado deles, uma geração inteira morreu, e Moisés também, né, não pôde entrar na terra prometida, mas aí o pessoal foi liderado por Josué, e em Josué 24, 26, está escrito assim, Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então, de fato, apesar de Moisés ter dado essa instrução, Josué foi lá e foi colocando mais coisa. Será que ele tinha essa autoridade? Então, a gente acredita que sim, né? Obviamente. Por quê? Porque era, de certa maneira, realmente a palavra de Deus que estava chegando a ele. Né? Então, eles tratavam a palavra de Deus como uma ordem de Deus e de que isso tivesse registrado na sua lei. Né? E aí, tudo isso continuou, Josué e tal, e até os profetas,
né? E a gente vê que, na verdade, né, como que a gente tem certeza que realmente isso também era da vontade de Deus? Porque mesmo quando Jesus, né, estava aqui na Terra, ele fala sobre a lei e os profetas. Então, todas as coisas, obviamente, que foram escritas após a morte de Moisés, foram também referendadas pelo próprio Jesus, né? Mas existe uma questão que muitas vezes a gente, né, que está na igreja evangélica, a gente não sabe muito ou nunca chegou a estudar, que são os livros apócrifos, né? Então, a gente teve, né, o período lá de Moisés, depois Josué, Juízes, tudo mais, e aí os profetas, né? E aí chega uma hora que Deus cessa de falar, né, através dos seus profetas. Mas mesmo assim, depois tiveram alguns livros que foram incluídos, que hoje eles são incluídos, eles são parte da Bíblia católica, né? São os livros apócrifos. Nós evangélicos chamamos de livros apócrifos, e acho que os católicos chamam de deuterocanônicos, se não me engano, certo? São 7 livros, né? Mas esses livros hoje eles não estão inclusos no nosso cânon do Antigo Testamento. E por quê, né? Algumas razões. Primeiro, que eles não atribuem a si mesmo o mesmo tipo de autoridade que tem os escritos do Antigo Testamento, como sendo da própria palavra de Deus, né? Em segundo lugar, eles também não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu do qual se originaram. Então, o próprio povo judeu, ele não considerou que aqueles livros eram palavra de Deus, né? Eles não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. Então, Jesus e os autores do Novo Testamento, eles citam mais de 295 vezes várias partes das escrituras do Antigo Testamento. Mas nenhuma dessas vezes eles citam qualquer obra que faz parte desses livros apócrifos, né? E eles contêm também ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Deixa eu pegar aqui quais são os ensinos, por exemplo, aqui. De que tem uns ensinos de que as esmolas espiam os pecados, de que a oração pelos mortos, que os anjos bons mentem, e aí tem esses vários ensinos que eles até contrastam com o que realmente diz nas Escrituras, né? Então, por esse motivo, eles não são considerados. Mas aí você pergunta, poxa, mas por que qual que é o argumento, né, do outro lado da Igreja Católica? Né? Por que eles consideram esses livros como a parte da Bíblia deles, né? E aí eu estava pesquisando na internet, né? Porque se a gente fica só olhando essa fonte de consulta, a gente não vê o que eles falam. Mas o argumento deles é que esses livros eles já faziam meio que parte da Septuaginta na época que eles tinham lá, mesmo não tendo sido qual que é a palavra certa, homologados ou ratificados, né, pelos judeus, e que ao longo do tempo foram sendo adotados, e aí então, né, em acho que 1500 e alguma coisa, no Concílio de Trento, 1546, eles popularizaram esses escritos, né, na Vulgata Latina, né, que é a tradução para latim dos escritos. E o argumento da Igreja Católica é que, na verdade, o que vem primeiro para eles? Primeiro vem a autoridade da Igreja. Então, as Escrituras, elas, na verdade, estão submetidas à autoridade da Igreja. Então, se a Igreja definiu que aquilo é aquilo. E se já estava sendo usado por muito tempo, então é aquilo mesmo. Enquanto que nós, né, os protestantes, na verdade, a gente vai falar sobre autoridade. A autoridade da própria palavra, ela é a autoridade máxima, né? A própria palavra de Deus é a sua autoridade. Então, é como se você tivesse uma nota, né, de dinheiro, que você não sabe se ela é falsa ou verdadeira. Então, a igreja,
pode até determinar se a nota é falsa ou verdadeira, mas ela não pode transformar uma nota falsa em verdadeira, né? Ela não tem essa autoridade, né? Então, dessa forma, né, a gente não reconhece esses livros como sendo a palavra de Deus, inspirados por Deus. Claro que eles têm valor para pesquisa histórica, pesquisa linguística, mas nós temos essa confiança, né, de que nenhum livro foi deixado de fora, e nenhum livro que também está nesse cânon, ele realmente não é a palavra de Deus, né? Então, isso falando sobre o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Novo Testamento, né? O que define o cânon do Novo Testamento? A primeira e mais óbvia distinção ou critério para determinar o cânon do Novo Testamento consistia nos escritos dos próprios apóstolos, né? Porque foram principalmente os apóstolos que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus e interpretá-los corretamente para as gerações posteriores, né? Então, os apóstolos, eles têm autoridade para escrever as palavras do próprio Deus, iguais em veracidade e autoridade às palavras das Escrituras do Antigo Testamento. Então, eles escrevem para registrar, interpretar e aplicar à vida dos crentes as grandes verdades acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo. E aí, quando a gente pensa nisso, na questão da autoria dos apóstolos, a gente percebe que nem todos os livros do Novo Testamento são de autoria direta dos apóstolos, né? Quais são os que são de autoria direta? Dos evangelhos de Mateus e João, né? As cartas, as epístolas de Romanos a Filemon, né? As cartas de Paulo, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Apocalipse. Então, ficam de fora desse conjunto de livros os evangelhos de Marcos e Lucas, né? O livro de Atos, Hebreus e Judas. E aí, na igreja primitiva, isso foi sendo cada vez mais aceito como parte das Escrituras, primeiro pela associação. Os mais fáceis, digamos assim, é a associação dos próprios autores com os discípulos, os apóstolos, né? Que, de certa maneira, autorizavam esse uso. Então, Marcos com Pedro, né? Então, Marcos, essa proximidade que ele tinha com Pedro, e Lucas, que é o autor de Lucas e Atos, com Paulo. O livro de Judas, né? A proximidade que ele tinha com Tiago, e o fato dele ser irmão de Jesus, né? Como ele fala lá no primeiro versículo. E aí, esta questão de Hebreus, que é um livro que a gente pensa, poxa, mas e Hebreus? No começo, muita gente falava assim, que Hebreus não diz quem é o autor, mas a maioria das pessoas ou achavam que o autor poderia ter sido Paulo. Mas, na verdade, não se sabe isso, né? Não se tem certeza. De certa maneira, o livro foi incluído pela qualidade intrínseca mesmo dele, né? Se uma pessoa, né, lê esse livro, realmente não tem como a gente negar que é a própria palavra de Deus. O que nos leva ao ponto realmente central do que significa ser um livro que faz parte do cânon da Escritura. Que a questão central não é a questão da sua autoria, ele ser vinculado a um apóstolo, uma pessoa específica, mas realmente é uma questão de ser a voz do próprio Deus, a palavra de Deus, o reconhecimento de que aquilo é a palavra de Deus, né? Jesus fala, né, que a voz do pastor é reconhecida pelas suas ovelhas. Então, quando a gente lê essas escrituras, a gente consegue perceber realmente a voz de Deus, né? E como que a gente sabe que não vai ter mais nada, ou não precisa ter mais nada, e esse cânon está fechado, né? Então, em Apocalipse 22, 18 a 19,
diz assim, né? Declaro a todos os que ouvem, e esses são os últimos versículos praticamente da Bíblia, né? Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, a Bíblia, na verdade, assim, ela meio que praticamente se fechou, né? E a gente pode ter confiança de que realmente as palavras de Deus, elas estão bem, elas são estão bem definidas nas Escrituras, né? Primeiro porque a gente tem essa confiança na fidelidade de Deus, né? De que Ele mesmo, ao longo de 2000 anos, né? Imaginar um pai preparando alguma coisa para os seus filhos, né? Ele fala assim, poxa, o que esses filhos vão precisar já tá bem definido. Então, a própria provisão de Deus, as suas Escrituras é o que nos dá certeza. E número 2, a gente também pode ter confiança pela experiência que a gente tem ao experimentar a Escritura, a sua aplicação nas nossas vidas, e também observar os dados históricos, né, de todas as coisas que estão registradas, e a gente vai falar um pouco disso, né, a questão da autoridade, da inerrância e da suficiência da Bíblia, tá bom? Só como um parênteses aqui, falando, né, que às vezes a gente fala assim, mas tem outros evangelhos que podem ser descobertos, ou tudo mais, né? Tem o evangelho de Tomé, né? Poxa, por que esse não foi incluído? Aí tem uma passagem aqui que ele fala assim, né? Eu vou ler. Simão Pedro disse a eles, que Maria se afaste de nós, pois as mulheres não merecem viver. Jesus disse, conduzi-la-ei para que possa torná-la homem, para que ela também possa tornar-se espírito vivente, à semelhança de vós, homens. Pois toda mulher que se fizer homem entrará no reino do céu. Então, alguns absurdos, né? Que hoje, sem entrar em controvérsias, mas são alguns absurdos que realmente mostram que Deus, na sua infinita sabedoria, provisionou exatamente o que a gente precisava nas suas Escrituras. Tá bom? Alguma pergunta, dúvida até aqui em relação ao cânon das Escrituras, antes da gente seguir para os próximos pontos? Ou algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tá bom. Então, vamos seguir. Então, falando aqui das quatro características das Escrituras, né? Autoridade e inerrância. Na verdade, para quem tiver mais curiosidade de se aprofundar nesses estudos, existe um livro bem fininho aqui, que é esse aqui, que fala exatamente sobre esses pontos, né, de autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. E é um livro bastante didático, ele coloca vários pontos muito interessantes. É o livro Teologia Sistemática, e o autor é Wayne Grudem, tá bom? É o livro que a gente está usando como base para muitas das nossas aulas, tá? Quando a gente fala sobre autoridade e inerrância, né? Vamos falar primeiro sobre autoridade. Como que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela afirma isso a seu próprio respeito, né? Então, a gente tem inúmeras referências no Novo Testamento falando sobre o Antigo Testamento, de que a Escritura ela é a palavra de Deus, né? Então, o mais conhecido... Só um minutinho. O mais conhecido, né, em 2 Timóteo 3:16, né, toda Escritura é inspirada por Deus. Então, a própria Bíblia ela afirma a sua autoridade, né, como sendo inspirada por Deus. E essa inspiração
deve ser entendida como uma metáfora de palavras faladas das Escrituras, né? Então, foi Deus quem falou, né, e ainda fala cada palavra. E quando a gente está falando, claro, né, no Novo Testamento, a gente está lendo, a gente imagina temporalmente que isso foi escrito, e nessa época o cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado. Então, quando eles falam de Escrituras, muitas vezes eles estavam se referindo ao Antigo Testamento. Então, quando eles... olha só, como é importante a gente entender isso também, né? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, assim, mas o Velho Testamento não é importante, né? Vocês não precisam saber, a gente só precisa saber do que está escrito no Novo Testamento, porque é uma coisa nova, as coisas mudaram. Mas, na verdade, o que Paulo está falando para Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, fala que toda Escritura, está falando da Escritura do Antigo Testamento, é inspirada por Deus, e ela é útil, né? Então, para nós também isso se aplica, né? A gente não fica preso só no Novo Testamento, a gente também olhar para o Velho Testamento, mas principalmente aqui a questão da inspiração, disso ser vir de Deus, né? E claro que quando a gente fala de autoridade, isso está intrinsecamente ligado à autoria, né? Como a gente falou, como que a gente define o que é cânon? Através da autoria, que é a autoria do próprio Deus. E a autoridade que a palavra tem é a autoridade do próprio Deus, certo? Além disso, existem referências cruzadas, né, no Novo Testamento, de Pedro falando sobre Paulo, falando sobre os ensinos, né? O que mostra também que eles já reconheciam entre si também a questão da palavra de Deus falada através dos escritos dos apóstolos, tá bom? Em segundo lugar, a gente pode inferir a autoridade da Bíblia através da nossa experiência, né? A gente é convencido à medida que a gente lê e a gente entende que realmente aquilo é uma verdade nas nossas vidas. E pela experiência, a gente experimentando, né, a verdade da palavra, a gente também valida a sua autoridade, né? Como se você pensa, né, num chefe, né? Eu não gosto muito de usar essa analogia, porque às vezes falam assim, você que gosta de mandar nos outros, né? Mas um chefe que vai lá, ele tem autoridade, mas ele fala um negócio, né? Se aquilo não acontece, né, ou se aquilo é mentira, ele perde a autoridade que ele tem, né? A autoridade vem também pela capacidade, não só o fato dele ter o título, dele falar assim, eu sou chefe, mas pelo fato dele ter realmente a experiência e saber, né, das coisas. Então, a gente pode inferir a autoridade a partir da experiência, né? Também existem outros indícios que são úteis, né, para a gente inferir a autoridade, mas eles não são totalmente convincentes, né? O que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente... deixa eu falar aqui da Confissão de Westminster, né? Deixa eu ver. Depois eu passo por isso. Ele fala aqui, né, que podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da igreja a uma elevada e reverente estima pelas escrituras sagradas. E a magnificência do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, o consenso de todas as partes, o objetivo do todo, que é de dar glória a Deus, o pleno desvendar, que faz do único caminho para a salvação do homem, as muitas outras incomparáveis excelências e sua completa perfeição são argumentos pelos quais ela dá abundante testemunho de si mesma como palavra de Deus. Então, ele fala assim, é uma obra-prima, né? O negócio, é top. Então, isso é um motivo pelo qual a gente pode dizer que é um testemunho da palavra de Deus. Então, se nenhuma dessas coisas fosse verdade, talvez a gente pudesse falar assim, isso não é a palavra de Deus. Mas não é suficiente, né? Não obstante, nossa plena persuasão e segurança de sua verdade infalível e autoridade divina vem da obra interior do Espírito Santo, que testifica em nosso coração mediante a palavra e com ela. Então, não é uma obra de eu vou falar de engenheiro, porque às vezes engenheiro faz coisa ruim, né? Mas não é uma obra engenhosa, perfeita, tal, arquitetada, de uma inteligência artificial, de um ser que... Não.
Porque, sim, todos os argumentos de que ela é perfeita e tudo mais, né, o seu estilo, o consenso de todas as partes, tal, legal, mas a plena persuasão e segurança de sua verdade infalível e autoridade divina vem da obra interior do Espírito Santo, que testifica em nosso coração mediante a palavra e com ela. Né? Então, esse é o terceiro ponto aqui, né? Que tem vários indícios úteis que mostram que é uma obra-prima, mas o que realmente nos convence é a obra interior do Espírito Santo, que testifica em nosso coração mediante a palavra e com ela. Tá bom? A palavra é autocorroborante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não pode ser comprovada como palavra de Deus apelando a alguma autoridade superior. Ou seja, ela mesma é a própria autoridade. Então, ela não precisa... Se ela não tivesse essa natureza, quer dizer que a sua autoridade ela vem de alguma outra que pode desautorizá-la em qualquer momento, certo? Então, ela mesma é a autoridade, né? Qual que é a objeção disso, né? Que isso é um argumento circular. Então, é a mesma forma que a gente pensa assim, poxa, mas como assim que a Escritura mesmo fala que ela é útil para o ensino e tudo mais, tal, mas se ela está falando a respeito dela mesma, como é que pode ser isso? Né? Mas se a gente for pensar, né, todo o argumento que por trás dele existe essa ideia de uma autoridade suprema, né? Ele é, de certa maneira, circular. Né? Por exemplo, aqui no livro ele fala assim, minha razão é minha autoridade última, porque isso me parece razoável. Né? Então, razão que é razoável. A coerência lógica é minha autoridade última, porque isso é lógico. As descobertas das experiências sensoriais humanas são a autoridade máxima para saber o que é e o que não é real, pois nossos sentidos humanos nunca descobriram outra coisa. Assim, a experiência dos sentidos me diz que meu princípio é verdadeiro. Né? Então, sei que não pode haver autoridade definitiva, porque não conheço nenhuma autoridade definitiva. Então, todos esses argumentos acabam sendo circulares. Né? Mas por que, se todos são circulares, por que o argumento da Bíblia ele é melhor? Por causa dessa experiência que a gente tem, né, de que realmente isso não é só um argumento circular, mas é verdade em nossas vidas. Né? Então, ele acaba sendo um argumento espiralado, né, digamos assim. Ele vai a cada dia que a gente experimenta mais, a gente vai verificando e atestando que realmente essa autoridade, ela é a autoridade verdadeira que governa todo o universo. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as implicações que a gente tem, então, em crer que a palavra de Deus é a autoridade? A primeira implicação que a gente tem é que a gente tem que crer, então, né, que essa é a vontade de Deus e isso gera em nós a necessidade de obediência. Né? Se realmente a palavra de Deus, a Bíblia, como a gente falou, o cânon do Antigo e do Novo Testamento, é a palavra de Deus, tem autoridade, ao não obedecer os seus crer, significa também aceitar e obedecer seus mandamentos, né? A gente está em desacordo com realmente o que Deus quer. Né? Então, a primeira implicação é crer e a necessidade de obediência. Tá? A segunda implicação é a gente entender que a própria palavra é a verdade. Né? Então, a gente leu que Moisés fala que é vida, mas também tem... enfim, agora eu não vou achar a referência, mas falando que, né, as suas palavras são a verdade. Né? Aqui, segundo Samuel 7:28, né? Tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade. Né? E sendo elas verdade, a implicação é a inerrância da Bíblia.
né? O que é a inerrância? Né? A inerrância das Escrituras significa que as Escrituras, em seus manuscritos originais, não afirmam nada contrário aos fatos, né? Então, que não tem nada que a Bíblia vai afirmar que vai ser contrário aos fatos, né? E que a Bíblia sempre diz a verdade a respeito de todas as coisas que trata, né? Obviamente que, quando a gente pensa em inerrância, existem as questões da linguagem e da interpretação, né? E isso precisa ser entendido. Por exemplo, quando alguém diz assim, né, eu moro perto do meu escritório, ou moro a pouco mais de 1 quilômetro do meu escritório, ou moro a 1000 metros do meu escritório. Pode ser que não seja exatamente 1000 metros, mas não quer dizer que a pessoa está faltando com verdade. É uma questão só de precisão do sentido, né, de que quer se falar. Então, a mesma coisa, né, quando um repórter diz que foram 8.000 homens mortos numa certa batalha. Não quer dizer que não possa ter sido 7.999 ou 8.001. Obviamente que não pode ser 80.000, né? É alguma coisa naqueles números, né? Mas a implicação, obviamente, de que a gente entende que é a palavra de Deus, é que Deus não mente. E, portanto, então, a sua Bíblia, a sua palavra, ela não pode ser contrária aos fatos, né? E que isso exige de nós o quê também? Um processo de interpretação, né? E de interpretação dos escritos, né? Que é exegese e hermenêutica, né? Para a gente interpretar o que realmente a Bíblia quer dizer. Tá bom? Eu já acabei meu tempo? Não. Pode. Eu acho que isso é muito importante. E no momento que a gente para pensar de que realmente a palavra de Deus ela carrega essa autoridade, né? A gente não tem por onde fugir de realmente buscar isso. Eu tenho muito, eu ainda tenho mais dobro de slides que eu apresentei, então, mas acho que a gente está apertado no tempo. Então, eu vou dar continuidade no próximo domingo. O próximo professor de escola dominical pode me agradecer, tem mais uma semana para preparar. E eu também, né, vou preparar os próximos melhor. Mas queria abrir para mais 2 minutos de perguntas ou comentários. Eu acho que esse negócio de linguagem é muito importante. Está ligado à inerrância. Quando a Bíblia, o número, não significa exatamente o que está escrito. Por exemplo, eu falar para o meu filho, eu já falei mais de 1000 vezes essa. Falei, será que foi 1000 mesmo? Não é 1000. Pode ser, quer dizer, muitas vezes. Então, 1000 não quer dizer 1000. Foi 1000, muitas vezes. Então, muitas vezes nós não podemos interpretar literalmente muitas coisas, porque é linguagem. Eu falei, olha, 1000 vezes não é 1000 vezes. É uma coisa que Jesus falou, olha, tem que perdoar 7 vezes.
Legal. E acho que só para fechar essa questão da inerrância, a gente fala assim, mas isso é um ponto que, tudo bem, vai. E se a Bíblia errou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, qual que é o problema disso? Né? Tem um grande problema, porque isso tem grandes implicações para o que a gente acredita. Né? Porque se a gente rejeita a inerrância, nós temos que confrontar um problema moral sério. Quer dizer, a gente pode imitar Deus e também mentir intencionalmente em questões secundárias. Deus só fala, o que é só certo nas principais coisas. Tem algumas coisinhas lá que Deus não se importa tanto e tudo bem. Não, mas Deus, ele é a verdade. Né? E se a gente vai imitar Deus, quer dizer que a gente pode fazer isso também? Né? É uma justificativa para nós mesmos. Outro ponto, se a gente rejeita a inerrância, a gente começa a questionar se realmente a gente pode confiar em tudo que Deus diz. Mas Deus falou isso na Bíblia. Mas isso aqui não era, Deus não queria dizer. Então, quando que a gente realmente pode confiar em Deus? Né? Se a gente rejeita a inerrância, em essência estamos fazendo de nossa mente humana um padrão de verdade mais elevado do que a própria palavra de Deus. A gente começa a falar assim, poxa, mas qual que é a autoridade? É a palavra ou é o que eu... isso está certo ou está errado? Eu começo a impor eu posso julgar a palavra ou a palavra, né, que ela é autoridade? Se rejeitarmos a inerrância, precisaremos também dizer que a Bíblia está errada, não apenas em detalhes secundários, mas também em algumas de suas doutrinas. Né? Uma coisa leva a outra. Então, acho que, às vezes, a gente fala assim, tudo bem a gente aceitar que a Bíblia tem alguns errinhos aqui ou ali. Né? Mas isso, de certa maneira, é muito importante a gente crer, né, que eles são, que as escrituras elas são inerrantes nos seus escritos originais, né? Porque isso tem a ver com quem Deus é e o que a gente acredita mesmo, tá bom? Então, próximo domingo vou continuar com essa aula. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor pensou em tudo, Senhor. O Senhor montou um plano perfeito e nos deixou a sua palavra como uma fonte, Senhor, de vida. Que a gente possa, cada dia, se alimentar, buscar mais a Ti, conhecer, aceitar a Tua autoridade, Senhor, ter a autoridade da Tua palavra em nossas vidas e obedecer aos Teus mandamentos, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Teu cuidado em nossas vidas. Assim, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.